Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Henrique, do nono A, da Unidade Pascoal Dantas, do Jardim Imperador. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai abordar um tema muito importante, que é o bullying. Bom, para começar abordando esse tema, um tanto quanto sensível, eu vou contar uma história. A história de Lucas. É uma história fictícia, mas assim, pode acontecer com qualquer pessoa. Lucas era um garoto tímido que se mudou de cidade com os pais e começou numa nova escola, no meio do ano. Logo nos primeiros dias, passou a sofrer bullying. Começaram com apelidos, depois vieram empurrões, objetos jogados no lixo e até humilhações na internet, com perfis falsos que zombavam de sua aparência. Lucas não contava a ninguém, achava que se ignorasse tudo passaria, mas só piorou. Ele acabou faltando vários dias à escola, até que a professora de português, Dona Márcia, ligou para a mãe dele e descobriu a situação. A partir daí, a escola se mobilizou. Criaram um projeto de escuta. A psicóloga passou a visitar as turmas e Lucas, mesmo com medo, conseguiu falar sobre o que estava vivendo. Os agressores foram responsabilizados e passaram a aprender sobre empatia. Lucas recebeu apoio, fez terapia e aos poucos conseguiu superar a situação e fazer amigos de verdade. Então, a minha opinião sobre isso é que o bullying é uma forma muito violenta, né? Que acontece em diversos ambientes, como nas escolas, trabalhos. E agora com essa geração nova, tá acontecendo muito na internet. O bullying pode ser verbal, físico ou psicológico, né? Desculpa. Mas não importa. O objetivo dele é mais humilhar ou excluir alguém de uma forma muito repetitiva, né? Tá. Tem diversos bullying que pode acontecer. Na escola normalmente é mais o bullying físico e também bastante psicológico, porque também pode acontecer diversos cyberbullying que você pode ver na internet. Os próprios teve vários casos aí, né, que repercutiu mais atualmente, que isso daí pode causar muitos danos psicológicos, pode afetar muitas pessoas e pode causar muitos danos mentais. Sim. Bom, gente, agora vamos dar início ao bate-papo referente a esse assunto e também à história. Algum de vocês já presenciou algum caso de bullying? E eu estou lembrado já, mas eu só não lembro do que era o bullying, mas eu já presenciei sim já várias vezes, mas não lembro de qual assunto que era. Mas eu sei que isso é um debate muito importante a gente fazer, um bate-papo muito legal, porque a gente consegue saber mais do que o outro passa, se já aconteceu com você e essas coisas. E você? Você já sofreu algum bullying? Eu nunca cheguei a sofrer bullying, já vi diversos casos mais físicos, mas eu mesmo eu nunca sofri não. Eu já vi vários casos, já presenciei vários casos de bullying psicológico, né? E é engraçado porque vem sempre, na escola pelo menos, vem sempre como uma maneira de brincadeira. Uma forma de brincadeira, só que muitas vezes a pessoa acaba se chateando. É verdade. Entendeu? Eu também já presenciei. E mais ou menos já sofri um pouco, porque muitas pessoas fizeram comentários ilegais, né? Várias vezes, repetidamente sobre um problema que eu tenho, né? Que é a dermatite, e já sofri bastante com isso também. Hoje em dia não tanto, porque eu sei lidar bem, mas já sofri bastante. Sim. Eu nunca sofri nenhum tipo de bullying, mas já presenciei várias vezes. E eu acho que não é um tipo de brincadeira, nunca foi brincadeira. Porque algo quando se fala de uma aparência da pessoa, alguma coisa física, que a pessoa não gosta, que a pessoa se sinta chateada, não é nenhum tipo de brincadeira. Mas vocês acham que existe diferença entre uma brincadeira e o bullying? Tem bastante, mas depende muito da brincadeira também. Tem brincadeira e também depende muito da pessoa. Tem pessoa que realmente sabe levar as coisas na brincadeira e tem pessoas que não sabem. Acaba levando pro pessoal, levando a sério. E isso pode acabar levando ao bullying, né? Mesmo sem a pessoa ter intenção, pode acabar sendo bullying. Sim. Essa questão, né, como ele disse, tem que vir das duas pessoas. Se a outra não se sentir no tom de brincadeira, você não tem que fazer mais, e senão isso daí leva a muitos danos, que é bullying, né? E é isso. Eu acho que é muita questão do limite, né? Você saber com quem você vai brincar e até aonde você pode brincar. Sim. Porque tem muita gente que não gosta de certos tipos de brincadeira, então você ficar ciente disso e não fazer mais. Porque às vezes foi como o Carlos falou. Pode ser um bullying não intencional.
mas acaba Sim. afetando muitas pessoas, né? Tem Exatamente. muitas pessoas que não sabem lidar exatamente. Tem que saber a hora de brincar e tem que saber a hora que você não tem que fazer brincadeira. Tem diferença, sim. Tem pessoas que sabem diferenciar o bullying e brincadeiras, mas tem gente que não. Existe realmente, né? Um certo limite entre brincadeira e bullying, como meus colegas já falaram anteriormente. E assim, a brincadeira, ela é algo que ela não machuca as pessoas, ela não muda as pessoas. O bullying, ela muda sim, entendeu? A pessoa sofre no psicológico dela, ela sofre no físico. E ela acaba passando por mudanças, ela acaba ficando mais triste, ela acaba ficando mais reprimida. Então, eu acho que uma brincadeira não causaria esse tipo de coisa, já o bullying causa. E vocês acham que o bullying pode deixar marcas permanentes nas pessoas? Dependendo, assim, se a pessoa não foi afetada muito emocionalmente, ou ela tiver uma mente forte, uma mentalidade forte, assim, eu acho que com o tempo isso pode passar. Mas se for uma pessoa com uma mentalidade fraca, que não sabe muito levar na brincadeira, que pode se magoar muito fácil, eu acho que ainda assim depende do bullying, mas dependendo do bullying, sim, pode causar algumas marcas que são permanentes. Eu acho que muitas vezes quem sofre bullying mesmo fica com marcas, problemas, ansiedade, depressão. E também fobia, tipo, fobia de ir pra escola, em qualquer escola por medo de sofrer de novo. E é muito essa questão, né, do psicológico, por causa que afeta muito a pessoa querer mudar por conta de bullying. Então, eu acho que às vezes pode sim deixar marcas, porque às vezes mesmo que a pessoa tenha a mente forte, ela às vezes fica pensando muito naquilo, e foi o que o Carlos falou, pode trazer ansiedade, depressão, vários problemas, questão com autoestima e vários traumas, crises de pânico, então querendo ou não deixa marcas, mesmo que a pessoa esqueça, em algum momento ela vai lembrar e vai afetar ela. Mesmo que a pessoa saiba lidar, sempre pode deixar marcas, né? É uma coisa que a gente não tem como prever, principalmente a pessoa que sofre. E eu acho que sim, sempre pode deixar marcas, por mais que a pessoa tenha um psicológico bom, não importa. Ela sempre é uma marca que vai sempre ficar pra sempre. Eu acho também que deixa marcas, porque a pessoa ela acaba perdendo a autenticidade dela, ela acaba perdendo aquela vontade dela ser ela mesma, ela acaba querendo se moldar de acordo com o que os outros falam, e a gente sabe que não é assim, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira, e eu acho que é essa questão que o bullying deixa as marcas, e também deixa a marca da pessoa do psicológico ficar frágil, ela não tem ninguém pra falar, geralmente as pessoas escondem isso. Então, pra mim, as marcas que deixam são essas, a pessoa mudar o jeito dela de ser. E vocês acham que como os pais podem ajudar na questão de conscientizar o bullying? Dando um apoio moral, é sempre bom ter aquele apoio moral e emocional também, ajudar a pessoa a lidar com essa situação, ainda mais pais, que são pessoas que desde o nascimento tá sempre próximo da pessoa. E é sempre o porto seguro, né? Que você pode sempre confiar e sempre falar sobre o assunto, o que você tá passando. E eu acho que eles, dependendo também dos pais, né? E eles conseguem ajudar, sim, e muito. Os pais, como ele próprio disse, tem que ser o porto seguro, né? Tem que estar ali pra ouvir, porque se a pessoa guardar... Se a pessoa guardar pra ela, pode acontecer muitas coisas piores. Os pais têm... Não um dever, mas sim tem que estar ali, né, pra ajudar o filho. Sim. Eu acho que também conscientizar os filhos, né? Além de ser um porto seguro, conscientizar os filhos de que não é certo. E que se eles verem, eles precisam falar com alguém ou resolver de alguma maneira, tentar resolver e ajudar o próximo. Porque não é uma coisa legal que você tá fazendo. Sim. É muito sobre questão. Tem pais que, quando o filho vai falar, ai, eu já sofri bullying, o pai não acredita. Mas o pai tem que, tipo, muito... O seu pai, mãe, tem que conversar, tipo, muito, sabe? Ai, tem que dar a oportunidade pra ele falar, mas tem que saber ou escutar também. Não pode já, brigar com você, não, você tá mentindo. Porque tem vários pais que faz isso, né? Que não sabe escutar o filho. E acaba que aí já vai gerando mais traumas ainda. Sim, eu acho que também existem tipos de pais que falam pro filho quando vê um amiguinho sofrendo bullying, ai, não se intromete e tal. Eu acho que esses tipos de pais não estão ensinando o filho deles a não se intrometer em assunto dos outros, mas sim ensinando o filho deles a ser parte do problema.
E é isso que a gente na verdade tem que conscientizar, que quem também vê uma pessoa sofrendo bullying e ela não faz nada, ela também tá se tornando tanto parte do problema igual aquele que tá fazendo bullying. Então acho que na verdade os pais e a escola têm que conscientizar assim do respeito, da empatia, da equidade também, que a gente se colocar no lugar do outro, entendeu? E eu acho que é essa questão que tem que trabalhar em casa sobre o bullying. E como você acha que se sente uma vítima de bullying? Eu acho que ela deve se sentir muito... Também tem um assunto sobre o que eu disse, que vai depender também se a pessoa sabe levar as coisas na brincadeira, se ela tem um bom psicológico, uma boa mente, sim, pra lidar com a situação. Às vezes pode ser não sozinha, mas com outra pessoa. Pode ser que ela possa se sentir muito mal consigo mesma. Pode ser que ela comece a querer moldar ela mesma, mudar a personalidade, físico, mudar muitas coisas que, tipo, não precisa se você não ficar se importando com os outros. Ou se você talvez souber lidar com brincadeira, né? Mas eu acho que sobre bullying não existe brincadeira. Mesmo você não tendo intenção, algo do tipo, eu acho que é bom dar uma maneirada. Essa questão aí depende muito do bullying também, porque diversos bullying podem afetar o psicológico, a levar ele querer mudar o jeito, tipo físico. Você comentar sobre alguma coisa física da pessoa, ela vai querer mudar o jeito dela falar, mudar o jeito dela pensar. E isso aí pra mim é muito, tipo, não deveria até mudar, porque pode deixar a pessoa muito oprimida só nela mesma, não confiar em ninguém. E é isso. A pessoa que sofre o bullying, ela se sente muito vulnerável, né? Desencaixada da sociedade quando vem essa forma de bullying, porque ela, às vezes, principalmente quando é uma coisa nova pra ela, às vezes ela nunca conviveu com aquilo e quando ela começa a sofrer, tipo, ela se questiona, por que tá acontecendo comigo isso? O que tá acontecendo? Por que tá acontecendo isso comigo? Porque ela sempre foi colocada na sociedade, sempre teve uma posição na sociedade. E agora é como se ela tivesse sido meio que jogada de lado, que tá sendo rejeitada. Eu acho que ela se sente meio rejeitada, assim. Eu concordo com a Natália. Eu acho que ela falou o que a pessoa realmente se sente, né? Tipo, a pessoa, por que logo eu tá acontecendo isso comigo? Por que a minha pessoa? O que eu fiz de errado pra ele? Porque eu... Acho que ela sempre se questiona muito isso, né? Sobre isso. Eu acho também que tem a questão da aceitação também. A pessoa fica pensando, nossa, por que eu tenho esse defeito? Por que eu vim assim, sabe? E aí isso acaba às vezes causando uma depressão na pessoa, porque ela não vai contar pros pais dela, ela não vai contar pra um professor, ela vai ficar guardando isso pra ela mesma. E ela vai ficar se martirizando toda hora, entendeu? Por que eu sou assim? Mas então, aqui a gente encerra o nosso podcast com essa última pergunta. E repetindo pra vocês, o bullying não é brincadeira.